6h16, nós estamos juntos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan News, sexta-feira, última sexta-feira do mês de setembro. Minha gente, estamos quase chegando a outubro, agora no domingo começa o mês de outubro de 2023. Caminhando para o último trimestre do ano e nós ainda estamos às voltas, não é, Beatriz Manfredini? Com casos de Covid. Felizmente a ciência prevaleceu, felizmente a vacina chegou, felizmente vidas foram salvas, muitas delas. Se tivéssemos tido a vacina um pouquinho mais cedo, muitas outras vidas teriam sido salvas. Tem um estudo do governo de São Paulo, aliás, sexta-feira passada eu fiz uma entrevista com o governador de São Paulo, João Dória Júnior, e ele lembra que a chegada em primeiro lugar da Coronavac importada e depois do insumo para a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan, salvou cerca de 420 mil vidas, minha gente. Imaginem se não tivesse chegado aquelas doses de vacina àquela altura do campeonato ou se tivessem chegado as vacinas que nós poderíamos ter comprado antes disso, né? O fato é que hoje são cerca de 703 mil mortos vítimas da Covid-19 aqui no Brasil, que continua entre nós, não é, Beatriz Manfredini? Mas agora com a possibilidade de que todos nós estejamos imunizados, porque tem vacina sobrando hoje nos postos de saúde e ainda, na medida do possível, tomando determinados cuidados, como a utilização da máscara em ambiente muito fechado, porque a Covid está por aí e os dados do boletim Infogripe da Fiocruz nos comprovam exatamente esse dado, né, Beatriz Manfredini? Queria que você explicasse um pouco mais para a gente qual é o panorama de agora. Bom dia e bom trabalho para você, minha amiga. Oi, Colombo, bom dia e bom trabalho para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, ainda tem Covid-19 por aí, por isso, como você comentou, é importantíssimo manter a vacinação em dia, né? O cronograma vacinal atualizado, tem muita vacina contra a Covid-19 sobrando e é importante ter sempre esse esquema atualizado, porque a nova vacina, a última, aquela Pfizer bivalente, por exemplo, ela protege contra novas cepas da Covid-19, né? Que vão surgindo ao longo do tempo. Então, quanto mais atualizado o esquema vacinal de uma pessoa está, mais protegida ela está contra as variantes que estão circulando. E o mais recente boletim da Fiocruz sobre a situação da síndrome respiratória aguda em todo o país aponta que existem casos de Covid-19 prevalecendo, principalmente aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A Fiocruz vinha acompanhando uma tendência de alta no número de casos nas últimas semanas, mas parece que agora é um momento já com um pouco mais de tranquilidade. Eles observaram nesse último boletim um sinal de estabilidade no que eles chamam de tendência de longo prazo, ou seja, quando observam as últimas 6 semanas. Então, esses casos que estavam crescendo começaram agora a entrar em um patamar de maior estabilidade no último mês e meio aí, mais ou menos. Apesar disso, quando eles observam a tendência de curto prazo, que são as últimas 3 semanas, aí eles conseguem observar uma tendência de crescimento nesses casos da Covid-19. De acordo com a Fiocruz, esses casos estão bastante concentrados, portanto, em São Paulo e no Rio de Janeiro e dizem respeito principalmente à população adulta, aqueles em idade mais avançada, ou seja, pessoas mais vulneráveis mesmo à doença, que são os idosos, normalmente ali na faixa etária acima dos 60 anos. Apesar disso, desse foco e dessa atenção estarem aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Fiocruz elenca aqui, olha, os 4 estados que apresentaram um sinal de crescimento na tendência de longo prazo das últimas 6 semanas. São eles Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro e também Tocantins. Já quando a gente pega as capitais com essa tendência de crescimento no número de casos de Covid-19, nós temos Fortaleza, João Pessoa, Palmas, Rio de Janeiro, São Luís e também São Paulo. Eu falava agora que a tendência de crescimento mais na população adulta, né, com idade mais avançada, mas a Fiocruz faz um alerta, olha, para Fortaleza. Ali, o alerta, o maior número de casos está principalmente nas faixas etárias mais jovens. Então, crianças e pré-adolescentes entre 5 e 14 anos, Fortaleza está com uma tendência um pouquinho diferente
diferente nesse crescimento de casos de Covid-19. Nas últimas 4 semanas, de acordo com a Fiocruz, o maior número de casos para pessoas que testaram positivos para vírus respiratórios no geral foram casos de Covid-19. De todos os testes aí positivos para vírus respiratórios, 44,2% diziam respeito à Covid-19, 10,3% ao vírus sindical respiratório, 1,7% influenza, que é a gripe, né, do tipo A, e 1% influenza gripe do tipo B. Colombo, para a gente encerrar, queria só passar uma informação que chega para mim agora. Amanhã, sábado, o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo devem dar o pontapé inicial a uma campanha de multivacinação nas escolas, focada principalmente nas crianças e nos adolescentes. Normalmente essas campanhas vão até os 15 anos de idade. E aí não estou falando só de Covid-19, quando a gente fala de multivacinação, quer dizer que eles vão ofertar e levar para essas crianças e adolescentes diversas vacinas, né? Contra a hepatite, contra a febre amarela, HPV, são várias vacinas incluídas nessas campanhas de vacinação. Chega para mim agora que amanhã, então, o governador e prefeito devem estar juntos em uma escola aqui na cidade de São Paulo para fazer o lançamento dessa campanha. Também recado importante para quem mora por aqui, tem criança, tem adolescente, dá para atualizar a carteirinha, aproveitar o fim de semana para isso, né? Muito bom, que boa notícia, Beatriz Manfredini. É fundamental que as autoridades se envolvam nessas campanhas por vacinação. A ciência está por aí, já provou que as vacinas funcionam, que elas são eficazes. As doenças também estão por aí, mas a gente tem como evitá-las, senão a contaminação, a forma mais grave, o jeito. Vacina do braço, especialmente para quem tem filho, filha pequena, né, que não podem tomar decisão, óbvio, de ir ao posto de saúde sozinhas ou sozinhos, levar a criançada lá para garantir o futuro deles sempre com bastante saúde. Exatamente, são muitas as doses sendo desenvolvidas para atender já essas novas cepas, essas novas variantes, mas é muito importante ressaltar, né, Colombo, já que a gente está fazendo essa conscientização aqui, todas as vacinas são seguras e eficazes para qualquer tipo de cepa de Covid-19. E é importante se prevenir porque os mais vulneráveis têm convivência com a gente, que são as crianças, que são os idosos. Então pode ser que essas novas cepas não sejam tão letais como dizem os cientistas, mas são altamente transmissíveis e ainda oferecem muitos riscos a essas populações mais vulneráveis. Agora,